Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Preste bem atenção aqui. Você está aqui hoje, você fala: pastor, eu quero alcançar uma recompensa. Qual a recompensa que você quer hoje? Às vezes é a salvação da sua casa, uma cura, sabe, uma bênção financeira. Eu não sei o que você está precisando hoje da parte de Deus, mas o que é necessário você fazer para alcançar essa recompensa? A Bíblia aqui nos passa nesse versículo 3 lições que eu retirei aqui, que eu quero passar para você. Primeiro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos, a igreja que sabe que a fé, ela vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra. Então você agora está adquirindo fé. A fé, ela vem somente de uma maneira: quando você para ouvir a palavra. Aquela pessoa que não vem à igreja e ela não lê a Bíblia, ela tem fé? Não. A fé que ela tem é a fé da sorte, que ela acha que vai acontecer, mas eu e você, nós sabemos que é diferente. A nossa fé vem pela palavra. Essa é a certeza que eu tenho de que Deus, ele vai operar um milagre. Mas algo me chamou a atenção aqui, e eu já comentei isso aqui outra hora com vocês. Veja, existem muitas pessoas dentro da igreja que ela tem muita fé. A pessoa é uma pessoa de oração, só que mesmo com tanta fé, ela não consegue vencer. Ela tem tanta fé, mas está perecendo. Ela tem fé, mas não consegue vencer na vida financeira. Ela tem fé, está deprimida, vive ansiosa, sabe, vive ali cheia de problemas, ali não consegue resolver a situação, mas ela tem fé. Mas por quê, pastor? Não basta só você ter fé. Só a fé não vai te dar a vitória. A Bíblia diz aqui que é necessário se aproximar do Senhor. Você recebeu a palavra, eu vou me aproximar. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Na vida de oração. Você vindo aqui para a igreja, você lendo a Bíblia, você está se aproximando do Senhor. Mas eu falava mais aqui também, está aqui nesse próprio versículo. Você tem fé, você tem que se aproximar de Deus, e a palavra-chave aqui, você crê. Porque se não crê, não adianta. Tem muitas pessoas que têm fé, elas se aproximam de Deus, têm uma vida de oração, mas elas não crê. Por isso não está vencendo. Ela não crê na palavra, ela não crê que Deus é poderoso para mudar a vida dela, a situação dela. Eu estava mostrando aqui, coloca para mim, Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus, bem conhecido nosso aqui, capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava o que, igreja? Dormindo. Primeiro, você vê que a Bíblia diz que Jesus entra no barco, os discípulos seguem ele. Aqui já tem uma lição importante. O que é você seguir Jesus? É você seguir a palavra. E não é porque você está seguindo a palavra que você não vai passar por lutas. A Bíblia diz aqui que eles enfrentaram uma tempestade tão grande. A tempestade, ela foi violenta. As ondas estavam entrando no barco. A Bíblia diz aqui, essas ondas, ela representam o que? Os problemas. Aqueles problemas que estão entrando em casa, na família, no casamento, às vezes na vida de um filho. E aqui nesse mesmo versículo, no versículo 24, a Bíblia relata que Jesus estava dormindo. Existem momentos na nossa vida que parece que o Senhor não está olhando para nós. Parece que você não vê, você fala: pastor, eu estou olhando, eu estou seguindo Jesus, eu estou procurando fazer o que é certo, eu estou vindo para a igreja, estou tendo uma vida de oração, mas sabe, eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo Deus se manifestar, não estou vendo, sabe, Deus se mover. E aqui você vê, Jesus estava dormindo, só que aqui
ele estava vendo tudo. E uma coisa que o Senhor ele queria ver aqui era a fé dos discípulos. E às vezes o Senhor ele faz silêncio para quê? Para ver a nossa fé. No momento que você está passando por uma tão grande nuvem de batalha, sabe, ali uma tão grande tempestade, o Senhor ele quer ver como é que você vai agir. E às vezes tem pessoas que se desesperam, como os discípulos aqui. Veja, eles seguiam Jesus. A Bíblia diz que eles se aproximaram do Senhor, mas eles não creram. Eles estavam com o Senhor estava no barco deles. Olha o que diz o versículo 25. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que o quê? Que perecemos. Veja, Jesus no barco deles, eles se aproximam de Jesus, eles estavam perecendo. Então não basta eu ter a palavra, não basta eu ter Jesus, e o que acontece? Eu não creio nele. Tanto que no versículo seguinte, olha o que diz aqui, ó. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena o quê? De pequena fé. Para só um minutinho aqui, veja. Olha a dificuldade dos discípulos. Os discípulos tinham fé? Sim, eles tinham fé. Não era uma fé grande, mas era uma fé pequena. Mas a fé pequena, ela dá para vencer vitórias? Nos dá vitória? Dá. A Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, amém, igreja? Você já viu o tamanho do grão de mostarda? Bem pequenininho. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar, ali é o monte, para que ele se mova de um lugar para o outro, ele vai se mover. Diga glória a Deus. É a mesma coisa, quando ele fala do monte, do problema. Então eles tinham fé para vencer, mas o que acontece? Eles se desesperaram. Então não basta você, às vezes, ter Jesus, ter a palavra, ter fé, se aproximar dele e não crer. E aí Jesus chega para eles e diz: por que vocês estão temendo? Homens de pequena fé. Aí Jesus, o que Jesus faz? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande o quê? Bonança. Tudo passa. Tudo vai passar nessa vida. Uma coisa só não vai passar. O que é? A palavra. As tempestades passam. A luta vai passar. Agora Jesus quer ver como que você está agindo diante daquela situação. Ele quer ver a sua fé. Agora no versículo 27, o que diz aqui? E aqueles homens maravilharam, dizendo: que homem é este? Que até os ventos e o mar o que? Lhe obedecem. Então eles se maravilharam com Jesus. É a mesma coisa hoje, nós temos que nos maravilhar com a palavra. O Senhor nos dá autoridade através dessa palavra. Você tem autoridade ali para repreender o mal, para repreender ali os demônios, principados e potestades. Agora lembrando, não podemos nos esquecer da nossa base aqui. É necessário você ter fé, mas só a fé você não vence. É necessário você se aproximar de Deus, ter uma vida de oração, e é necessário você crer. Você vê aqui que os discípulos, eles tinham Jesus, eles tinham fé, mesmo sendo pequena, mas eles tinham fé, mas eles não acreditaram em Jesus. Por isso eles estavam perecendo. Quantas pessoas às vezes têm perecido? A família está perecendo, mas porque ela não crê que Jesus pode fazer a obra, que Jesus pode mudar a situação dela. Olha o que diz aqui, coloca para mim Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, o versículo é o 40. Marcos capítulo 1, versículo de número 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhes e pondo-se de joelhos diante dele, lhes dizia: se queres, bem, pode limpar-me? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhes: quero, seja limpo agora. Veja, olha que interessante. O leproso agora se aproxima de Jesus. Ele não conhecia qual era a vontade de Jesus para a vida dele. E é a mesma coisa hoje. Quando nós estamos distante de Jesus, nós não vamos conhecer a vontade de Jesus para a nossa vida. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos saber qual a vontade dele para a nossa vida. É a mesma coisa hoje. É vontade de Deus curar as pessoas?
salvar famílias? É vontade de Deus prosperar? Ou é vontade de Deus que a pessoa esteja na miséria, doente, com a família destruída? Não, isso é vontade do inferno, do diabo. Mas a vontade de Deus é curar, salvar, libertar, nos limpar. Quando você se aproxima de Deus, pode ter certeza que você vai se limpar. Ele te limpa, a palavra te limpa, te purifica. Esse homem era leproso, vivia uma vida de humilhação, desprezado pela sociedade, ninguém abria nenhuma porta de emprego para ele. Agora ele chega para Jesus, todo humilde, simples, e fala: Senhor, olha, se for da tua vontade, aí o Senhor me cura. E é vontade de Deus curar, é vontade de Deus, sabe, salvar a sua família. Mas para isso eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Agora Jesus fala: eu quero sim, eu quero que você seja limpo, eu posso te curar. E a Bíblia diz que ele toca, Jesus toca nele naquele momento. Olha o que diz o versículo 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou o que, igreja? Logo. O que é isso, pastor? O Senhor, ele tem pressa de nos abençoar. Então a importância de você se aproximar do Senhor, a importância de você deixar ele te tocar, a importância de você receber a palavra e você crer na palavra. Ele vai te limpar rápido, com pressa. Então, mas é necessário se aproximar. Outro caso, volta lá em Mateus capítulo 8 de novo, só que o versículo 5 agora. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu vou ver em duas traduções aqui. Eu vou pegar a NAA e vou pegar essa daqui primeiro. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Coloca na NAA para mim. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Então veja, esse centurião se aproxima de Jesus. E agora ele começa a rogar, a implorar, a clamar, a pedir ajuda. E qual era a ajuda que ele iria pedir? Versículo 4, pula para o 4, volta para a nossa tradução. E disse-lhes, então, versículo 4, não, 6, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente o que? Atormentado. Veja, ele tinha um problema em casa. Ele estava com um servo dele. Provavelmente esse servo, sempre fala o seguinte, que esse servo ele fazia parte dessa família, porque se fosse um outro senhor, o que ele faria? Ah, deixa ele morrer, ou sabe, despreza ele, ou coloca outro no lugar. Mas não, o que esse centurião ele faz? Ele vai até Jesus. Então veja, esse servo, ele era alguém especial ali para aquela família. Eu estava comentando aqui, eu já vi casos de irmãos que trabalhou 30, 40 anos dentro de uma casa de família. Ele sabe, fazia alimento, limpava a casa, criou os filhos do patrão, então fez parte da família. Eu tenho uma tia minha que é assim. Essa tia, ela viveu a vida todinha dentro de uma casa, de uma família, que essa família ali praticamente adotou ela, e ela faz parte daquela família. Então é familiar. Então você vê, tem um carinho, o pessoal lá tem um carinho por ela. Então aqui nesse caso não era diferente. Esse homem vai até Jesus, ele roga ali, ele está intercedendo ali pelo servo dele. Fala: Jesus, olha ali, eu estou com um servo atormentado, ele está violentamente atormentado, tem como o Senhor curar ele? Versículo 7, o que Jesus diz? E Jesus lhes disse: eu irei e lhes darei o que? Isso aqui já era a vitória. Imagine, agora Jesus falou: pode ficar tranquilo, eu vou ir e vou dar a saúde. Mas olha a fé desse centurião. Versículo 8. E o centurião respondendo, disse-lhes: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado, o que é? Olha que interessante, o que ele foi em busca ali? Da palavra. O que é que você veio buscar aqui hoje? A palavra. Infelizmente, irmãos, hoje, muitos vêm para a igreja para buscar entretenimento. Eu falava aqui, alguns cultos que eu já falei, teve uns que eu falei aqui, não acho errado, mas
Na igreja tem muito encontro disso, encontro daquilo, encontro não sei do que, encontro, mas está faltando um verdadeiro encontro. Sabe qual? O encontro com quem? Com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida dela muda. Então eu tenho que ter um encontro com a palavra. Esse homem fala: não, Senhor, eu não sou digno aqui de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Eu não sou merecedor. Mas eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo ele vai sarar. Você crê que através dessa palavra Deus pode alcançar a sua casa? Mas muitas das vezes, irmão, nós falamos de boca para fora. Quando nós chegamos em casa, nós nos desesperamos. Quando olhamos para a situação, fazemos como os discípulos que estavam com Jesus no barco e eles se desesperaram: Senhor, nós vamos morrer. Senhor, por que está acontecendo isso? Às vezes a pessoa culpa Jesus. Ela está culpando Jesus por alguma situação que ela está passando. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu vou para a igreja, eu oro, eu busco, eu faço campanha. Tem coisas que nós vamos ter que passarmos. Tem lutas que nós vamos ter que enfrentar. Não quer dizer que você está com Jesus que você não vai passar por lutas. Mas aí, voltando aqui nessa parte, o que o criado falou? O centurião, perdão, dá só uma palavra. Olha a fé desse homem, somente uma palavra e o meu criado será curado. Olha o que diz o versículo 9: pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o quê? Então ele estava falando o quê? Olha, eu sei, eu tenho autoridade, eu dou ordens aqui aos meus soldados aqui, e eles me obedecem. Então o que ele estava falando? Senhor, se o Senhor der só uma palavra, essa palavra ela tem poder, o Senhor tem autoridade sobre a tua palavra. Então quando o Senhor der a ordem ali, a palavra vai se cumprir, na minha casa, na minha vida, na minha família. Diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 10: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhes aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanto o quê? Tanta fé. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus se maravilhou ouvindo isso. Veja, no momento de dificuldade, o que Jesus está ouvindo da sua boca? O que é que você tem falado? No momento que você passa por uma luta em casa, no momento, sabe, que ele está ali, Jesus está calado, só está querendo ver a sua atitude e a sua fé. É difícil. Começa, sabe, a olhar para a família, para o familiar, falar: para esse menino não tem jeito, para o fulano não tem jeito, para o ciclano não tem jeito. Jesus se maravilhou. Será que Jesus está se maravilhando com as palavras que saem da nossa boca? Será que Jesus está se maravilhando com as palavras que têm saído da sua boca? O que ele diz aqui? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta o quê? Tanta fé. Nem mesmo no meio do meu povo eu encontrei tanta fé. A fé desse homem. Hoje, muitos aqui eu falaria o seguinte: se Jesus estivesse aqui e falasse: olha, eu vou lá na sua casa, você gostaria de receber Jesus na sua casa? Com certeza, todos nós. Você ia fazer de tudo para receber Jesus na sua casa. E o Senhor falou: não sou digno, Senhor. Eu não sou merecedor. Me dê só uma palavra. Quantas palavras o Senhor tem nos dado, irmão? Quantas mensagens o Senhor já nos deu? E às vezes a gente não tem operado ali, nós não estamos crendo e não estamos vendo o milagre do Senhor acontecer na nossa vida, na nossa casa. Por quê? Por causa da incredulidade. No versículo de número 11, o que ele diz? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger do quê? De dentes. Olha o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja o que? Olha a importância. Não basta você ter muita fé. Lembrando, tem muita gente que tem muita fé, só que não tem alcançado nada de Deus. Ela não tem alcançado. Mas pastor, é só ter fé. Porque tem gente que fala que você já viu pessoas falando que fé remove montanhas? A fé remove montanhas? Não. O que é que remove as montanhas? A palavra. A nossa palavra unida com quem? A de Deus. Então só fé não adianta. É necessário você se aproximar e é necessário você crer.
Aí agora Jesus se dirige para ele e fala: vai, assim como creste, te seja feito. Você crê que essa palavra vai se cumprir na sua vida? Mas e por que muitas das vezes não falamos da palavra? Por que nós olhamos para a situação? E muitas das vezes, irmão, são situações desesperadoras mesmo. São lutas que nós vamos enfrentar, que você olha e você fala assim: meu Deus, a situação é terrível. Algumas coisas que a gente vê que você olha e fala: meu Deus, isso aí está na mão de Deus, e agora, Senhor? Teve um caso, foi ontem, acho que foi ontem, creio que foi ontem pela manhã. Minha mãe me mandou uma foto de uma bebezinha chamada Esther, recém-nascida, pelo que eu vi, não tem, novinha, bem novinha pela foto, a pequenina entubada. Na hora que você olha assim e fala: Jesus, meu Deus, e agora? Começamos em oração. Hoje tenho orado o dia todo por ela aqui, apresentado a vida dela em oração. Para a glória de Deus, o Senhor Jesus visitou ela lá. Ela teve uma melhora pela manhã. Quando foi à tarde, ela já saiu do tubo, para a glória de Deus. E Deus está fazendo a obra. Mas às vezes tem situações que a gente olha assim e você fala: meu Deus, esse negócio não tem como não. Mas Deus não deu a palavra. Até a mensagem de domingo, irmão. Nossa mensagem de domingo foi muito forte. Não coloque uma pedra naquilo que o Senhor não deu, não deu fim, que Ele não falou que é o fim. E às vezes eu prego aqui, hoje mesmo, muita gente entrou em contato comigo sobre essa mensagem de domingo. Aí uma irmã falando comigo, eu nem imaginava que Deus tinha falado com ela daquela forma. Você vê, a gente prega aqui, Deus fala com a pessoa que a gente nem imagina. Tá lá, Deus está falando com você. Mas tem gente que não presta atenção, irmão. Tem gente que não dá crédito. Deus tem falado, tem operado milagres, mas não crê. Assim como você crê, vai ser feito. Como é que você está crendo? Você está crendo na palavra? Eu creio na palavra, mas não fala da palavra, só fala de doença, só fala de coisa ruim. É o outro que só fala da vida dos outros. Sabe, só faz. Tem pessoas que só faz, é negativo em tudo. Como é que essa pessoa crê em Jesus? Uma pessoa negativa crê em Jesus? Não crê. Só fala de doença, só fala de problema. Sabe, você tem que tomar cuidado, até para você não se contaminar às vezes com esse tipo de pessoa. Às vezes até sair de perto para você não se contaminar, porque vai acabar se contaminando. Jesus falou: assim como você crê, vai ser feito. É da mesma forma hoje, da mesma forma que você está crendo, Deus vai fazer. E ele diz o quê? E naquela mesma hora, o seu criado o quê? Sarou. Jesus, o homem Jesus, ele foi na casa do centurião? Não. Mas o que foi para a casa do centurião? A palavra. Irmãos, creia que enquanto você está aqui, crendo que Jesus ele está operando, a palavra de Deus está trabalhando lá na sua casa. A palavra de Deus está trabalhando no coração do seu familiar. A palavra de Deus está trabalhando no coração daquela pessoa que está com o coração endurecido, às vezes está hospitalizado. Você tem que crer. É como você crê que o Senhor vai operar. E a Bíblia diz: e naquela mesma hora, na hora que ele creu, o Jesus operou. É na hora que você crê que Jesus ele entra em ação, salvando, curando, libertando e operando milagres. Amém? Volta para mim aonde a gente iniciou para entrar em oração. Ele diz: ora, sem fé é impossível o quê? Agradar. Quer agradar a Deus? Você tem que ter fé. E a fé você só adquire ouvindo a palavra. Mas basta ter só fé? Não. É necessário você se aproximar de Deus. Ele diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Ele existe, amém? E que é galardoador dos que o buscam, amém? Deus ele é recompensador, irmão. Pode ter certeza disso. Você não está aqui perdendo tempo, você não veio aqui nessa noite por acaso. Se você orar crendo, pode ter certeza que Deus ele vai te recompensar. Não sei qual a recompensa que você está precisando. Pastor, hoje eu quero a salvação da minha casa, a salvação de um filho, estou precisando de um milagre. Tenho certeza que se você crer, colocar em prática essa palavra aqui, Deus ele vai estar trabalhando em seu favor em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Segura o seu tapete. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Eu vou usar só os fundos aqui hoje. Feche os olhos em nome de Jesus.
levanta para o alto aqui o seu tapete nesse momento. Você em casa, você vai levantar suas mãos. Se você tiver um papel com o nome dos seus familiares em casa, você levanta aí. Eu quero apresentar agora. Daqui a pouco nós vamos dobrar os nossos joelhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, diante do Senhor agora em oração. E eu estou aqui com esses tapetes. Na verdade, já são aqui centenas, eu acho que até milhares de tapetes, com milhares de nomes, Senhor. E eu venho apresentar aqui, Pai, as famílias ao Senhor. Eu venho apresentar, meu Deus, apresentamos a nossa família a Ti. Meu Deus, aqui que está representado por este tapete, aonde daqui a pouco nós iremos dobrar os nossos joelhos. Nós entendemos, ó Pai, que se queremos receber a recompensa do Senhor, é necessário ter fé, é necessário se aproximar do Senhor, mas é necessário também, Jesus, acreditar. São 3 passos importantes, meu Deus, para recebermos, ó Pai, ali a bênção, para recebermos, ó Deus, o milagre. Então vem Jesus. Os discípulos ali, eles seguiram Jesus, eles estavam com Jesus no barco, mas no momento da dificuldade, eles não creram, eles se desesperaram. Eles ali chegaram a Jesus e disseram: Jesus, o Senhor não está olhando para nós não? Jesus estava olhando sim. Jesus queria ver a fé deles, tanto que Jesus depois fala para eles: homens de pequena fé, não temas, homens, não temais, homens de pequena fé. Oh, meu irmão, Jesus repreende aquela tempestade, aquelas águas que estavam entrando naquele barco. A água representa os problemas. E às vezes você está aqui hoje e você diz: pastor, sabe, eu estou cheio de problemas, a cada dia mais um problema, as águas estão entrando ali dentro do meu barco, dentro da minha casa, os problemas, mas eles não vão te afundar, porque você crê em Jesus, porque você confia nele verdadeiramente. Então busque agora, clame a Jesus agora, faça como o centurião agora. Isso, se achegue a Jesus, fala para Jesus agora o que está acontecendo na sua casa. Fala para Jesus o que você precisa agora. Isso, conte para Ele qual a sua dor. Fala para Ele o que você precisa dele agora. O centurião disse: eu tenho um servo na minha casa que ele está violentamente atormentado. Diga para ele: Deus, eu tenho um filho que está nas práticas erradas, que está na prostituição. É alguém que está no vício, alguém que está nas drogas, aquele que não quer saber de vir à igreja, aquele que não quer saber de Jesus, e aquele que se diz ateu. Oh, meu Deus, visita, Senhor. Aquele que está preso a uma religião, vai visitando, Senhor, vai alcançando essa família, vai alcançando, meu Deus, este lar. Alcança, meu Deus, o casamento, Senhor. Isso, coloque diante do Senhor a sua causa, coloque diante do Senhor e agora diga para Deus: Deus, eu creio. Meu Deus, somente uma palavra. Fala para Ele: Deus, eu sei, eu creio na Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra, enquanto eu estou aqui, está trabalhando, meu Deus, lá na minha casa. Senhor, manda anjos lá na casa desse meu irmão, na casa desta minha irmã. A Tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Meu Deus, a Tua palavra também declara que por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós vamos nos colocar de joelhos agora. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não pode, você vai ficar sentadinho na sua cadeira, e eu vou me ajoelhar aqui pela sua família. E a igreja orando de joelhos e a família se levantando. Levanta, meu Deus, a família, levanta esta casa. Eu me coloco de joelhos por esta família, eu me coloco de joelhos por este lar, eu me coloco de joelhos, meu Deus, ali por aqueles que estão perdidos no vício, na prostituição, no pecado, no homossexualismo, no lesbianismo. Meu Deus, visita, Senhor. Abra os olhos desses filhos, abra os olhos, meu Deus, daquele familiar. Vem, meu Deus, eu me coloco de joelhos pelos doentes, meu Deus, por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão no vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína. Eu me coloco de joelhos aqui, Senhor, meu Deus, pelo traficante, meu Deus, ali por aquele que está no pecado, na sujeira. Eu me coloco de joelhos por aquele que está fechado dentro de um quarto,
meu Deus, pedindo a morte, ali, quem já não come, já não se alimenta mais, desistiu da vida. Eu me coloco de joelhos, Senhor, por cada nome que está aqui nesses tapetes, meu Deus, cada nome aqui, Pai, nesses tapetes que o Senhor vier alcançar, Pai, alcança. Tenho orado, Senhor, pela pequena Esther, meu Deus, visita aquele bebezinho. Meu Deus, eu te glorifico porque o Senhor já está fazendo a obra. Meu Deus, coloca as suas mãos ali, Senhor, dando a recuperação completa. Eu me coloco de joelhos por aquele bebê. Eu me coloco, Senhor, de joelhos por aqueles que estão internados. Meu Deus, numa clínica, numa casa de recuperação, no hospital. Meu Deus, ali no hospital do câncer, visita, Senhor. O Senhor pode fazer, o Senhor pode operar, o Senhor pode, meu Deus, restaurar. Eu me coloco de joelhos aqui em favor dos casamentos dessa igreja, desses meus irmãos, dessa pessoa que me assiste. Meu Deus, visita, alcança, Senhor, transforma, meu Deus, abençoa, Jesus. Nós nos colocamos aqui de joelhos, crendo, Pai, que o Senhor está operando, crendo que o Senhor está restaurando este lar, crendo que o Senhor está restaurando esta família. Meu Deus, e neste momento nós vamos nos levantar na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Se coloque de pé segurando o seu tapete, e agora você vai se dirigir ao mal. Você vai usar o poder e a autoridade que Jesus te deu. Ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Diga: Satanás, pega tudo que é seu. Diga para ele: na minha casa não, na minha família não, na vida dos meus entes queridos não. Jesus, passa com teu fogo agora, queimando todo o mal, queimando toda a maldição, queimando todas as brigas, todas as contendas. Demônio maldito que traz a prostituição, pecado, a sujeira, eu digo agora: vai embora. Eu te amarro agora, eu te repreendo. É você que traz o desamor, é você, demônio, que coloca a segunda, terceira pessoa no casamento. Eu estou te amarrando agora, eu estou te repreendendo agora. Eu digo: sai, sai daí, vai saindo agora. Eu ordeno, eu exijo: solte o filho, solte a filha, solte o marido, solte a esposa. É você que traz as doenças, traz as enfermidades, traz os males. Eu te amarro agora, eu te repreendo. Jesus, manda fogo agora para queimar esse mal, para queimar esse demônio. Onde houver um demônio escondido, eu te chamo amarrado aqui agora, demônio. Pode vir amarrado aqui agora, em nome de Jesus. É você que se esconde naquela casa, é você que se esconde debaixo daquela cama, naquele quarto. Eu te chamo amarrado aqui agora. Pode vir amarrado aqui agora. É você, demônio chamado Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu Mulambo. É você, demônio chamado Pomba Gira. Eu te amarro agora. É você, demônio, que entrou na vida ali do casal. Eu te amarro, eu te repreendo, eu te expulso, eu paraliso as tuas obras. É você que traz as doenças, as enfermidades, os males, o negativismo. Eu digo agora: vai embora. Eu te expulso agora. Não é um pedido, é uma ordem. Eu digo: sai. Eu ordeno: vai embora. Seja quebrada agora toda obra de inveja, olho gordo, maldição, macumbaria, feitiçaria. O trabalho que foi feito naquela encruzilhada, o trabalho que foi feito ali na beira da praia, o trabalho que foi feito na frente da casa, eu digo agora: seja quebrado, seja anulado. O trabalho que foi feito ali com fio de cabelo, com a peça de roupa, eu te amarro, demônio. Eu desfaço agora o trabalho, demônio, que foi pago para destruir essa família, para destruir esse lar, para destruir o casamento. Eu te amarro agora, eu te repreendo, em nome de Jesus. Eu te expulso. Você não tem poder contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu digo agora: vai embora todo mal, toda maldição, toda obra do inferno. Diga: sai, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante agora para o alto o seu tapete. Você em casa, você vai levantar suas mãos, ou os nomes que você separou aí dos seus familiares, e abençoa agora eles. Vai abençoando. Deus o abençoa aqui. Todos os nomes aqui, Pai, que está nas minhas mãos, nas mãos dos meus irmãos. Eu abençoo aqui todas as famílias dessa igreja, Pai. Eu abençoo todos aqui para a tua glória. Eu determino aqui, meu Deus, a vitória, a bênção sobre cada lar. E eu creio, Jesus,
que enquanto esta pessoa está aqui, este teu servo está aqui, essa tua serva está aqui, o Senhor está trabalhando em favor dele, em favor do familiar, tocando naquele coração duro, aquele coração de pedra, libertando aquele filho, salvando aquela casa. Eu creio, meu Deus, que toda a casa desse meu irmão vai estar aqui te servindo, ouvindo a tua voz. Até aquele que diz que não crê, ele vai estar aqui crendo, servindo ao Senhor, até mesmo fazendo a obra, até mesmo estando nesse altar pregando, louvando e adorando ao Senhor. Meu Deus, ministrando louvores aqui, eu creio, Senhor. Eu abençoo todas as famílias para a tua glória. E você diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, creio que enquanto eu estou aqui, o Senhor está trabalhando lá fora, na minha casa, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte?